Então, quando a gente quer ver o Nadshodhana, a gente quer fazer com que a nossa respiração, que tem um papel fisiológico pela narina esquerda e outro papel fisiológico pela narina direita, entre num estado de equilíbrio. Nossa narina esquerda funciona muito para ter um aumento do nosso sistema parasimpático, nossa narina direita do nosso sistema simpático. O que significa? Nossa narina esquerda ajuda muito nosso metabolismo a desacelerar, nossa narina direita, nosso metabolismo a acelerar. Ao longo do dia, quando você acorda, e você acorda bem, a sua narina direita está funcionando muito mais. Quando você vai dormir e você vai dormir bem, a sua narina esquerda está funcionando muito mais. Quando você acaba de comer, sua narina direita está funcionando muito mais. 10, 15 minutos depois de você comer, sua narina esquerda está funcionando muito mais, você fica com sono. Então, nosso corpo funciona sempre nesse esquema. Põe um chicote para ele acelerar, põe uma cenoura para ele resfriar. Põe um chicote para ele acelerar, põe uma cenoura para ele resfriar. E a gente fica sempre com um esquema de gangorra, assim. Ao longo do dia, isso vai flutuando e isso é o nosso ritmo natural. Qual é o problema? Quando a nossa gangorra para de um lado só e fica travada. Então a gente quer principalmente fazer com que esse sistema que é para funcionar num nível de uma hora vai para um lado, outra hora vai para outro lado, possa ficar de uma forma mais estável, sem ficar balançando muito para um lado ou balançando para o outro lado, tá bom? Então, o que acontece na hora do pôr do sol e na hora do nascer do sol no nosso sistema? Essas duas narinas, elas entram em fase, e com isso a gente consegue fazer com que haja uma sensação de bem-estar, tá? Para o Ayurveda, a palavra é equinanimidade é quase sinônimo de saúde, ou seja, tudo está no lugar que devia estar, na proporção que devia estar. Quando essas duas narinas entram em fase, a gente tem uma liberação de hormônios de prazer, serotonina, o que seja. A rigor, não é o pôr do sol exatamente que é bonito, é o estado mental que vê aquele pôr do sol que é bonito. O mesmo pôr do sol num estado que você está com uma pessoa do lado, e de repente você briga ou acontece alguma coisa, aquele mesmo fenômeno externo se torna diferente subjetivamente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender uma técnica que tem a tendência de levar o nosso sistema para convergência, para uma equanimidade entre uma narina e outra, tá? Então, é bom fazer esse pranayama com a coluna razoavelmente alinhada e com o pé firme. Então, primeiro vamos fechar os olhos. Inspira. Expira. Toma consciência da sua narina esquerda, do ar que entra e sai nela. Observe o ar entrando e saindo pela sua narina esquerda. Narina direita, observa o ar entrando e saindo pela sua narina direita. Muito bem. Agora mantenha o seu foco entrando o ar pela esquerda e saindo o ar pela direita. Entrando o ar pela esquerda, saindo pela direita. Entrando pela esquerda, saindo pela direita. Essa é a respiração lunar. Ela refresca o nosso sistema e traz nutrição. Inspira pela esquerda, expira pela direita. Observe o estado da sua mente, o fluxo dos pensamentos. Agora vamos inverter. Inspirar pela direita, expirar pela esquerda. Inspira direita, expira esquerda. Continue fazendo esse fluxo, inspirando pela direita, expirando pela esquerda. Essa é a respiração solar. Ela ativa o metabolismo, esquenta, deixa a gente mais dinâmico.
Observe como é que está a sensação no seu corpo agora. Como estão os seus pensamentos. Tudo bem? Então, olha só. Quando a gente for fazer essa prática agora, a gente vai fazer mais ou menos isso que a gente acabou de fazer, de inspirar por um lado, expirar por um outro lado. Inspirar por outro lado, expirar por um lado. Vai inspirar A, expirar B. Inspirar B, expirar A. Inspira, troca, expira, mantém. Inspira, troca, expira, mantém. E a gente vai fazer isso principalmente com a nossa consciência focada na nossa respiração. Você ficar aqui assim, respirando e tal, com a tua cabeça na conchinchina, gera algum efeito. Mas gera um efeito principalmente fisiológico, não gera um efeito no nosso corpo prânico também, no nosso sistema de consciência, tá? Então a gente vai fazer isso tendo esses dedos que estão encostando na testa, eles estão apenas repousando ali, como se fosse assim uma borboleta encostando. E ele fica ligeiramente para frente, ele não fica assim tão chapadão, ele fica o suficiente para ser a distância dos dedos, tá? Isso ajuda a nossa mente a voltar para dentro, esses dois dedos aqui. Aí vai tapar um lado, inspirar, trocar, expirar, mantém, inspira, troca, expira, mantém, inspira, troca, expira. Pulmão vazio. Mantém, inspira. Pulmão cheio, troca. Expira. Pulmão vazio. Mantém, inspira, troca, expira. Inspira. Troca, expira. Inspira, troca, expira. E segue no seu próprio ritmo, confortável e suave, de uma maneira bastante agradável. Ao expirar pela narina esquerda, relaxa a mão. Observe como você sente seus pensamentos. Como é que você sente o seu corpo. Quando sentir tudo bem, pronto, pode deixar o sentido voltar para fora, abrir os olhos. Então, o que acontece com isso é que o nosso corpo relaxa. E esse relaxamento faz com que às vezes um sono que a gente esteja sentindo, um cansaço que a gente não estava percebendo, possa se manifestar. Ah, mas isso sempre me dá sono. Isso sempre mostra o teu sono, se for o caso. Ah, isso sempre fico com uma certa dor de cabeça. Isso mostra uma dor de cabeça que já estava ali, latente, e quando o teu sistema descansou, ele começou a purgar aquilo. Então, o Nat Shodhana é uma das coisas mais incríveis em termos de existência na face da Terra. Ele sempre faz bem. Se você tiver com alguma narina entupida, você pode ficar fazendo a inspiração pela que está livre, a expiração que está tampada, até você sentir que melhorou. Se não sentir que melhorou, não foi o suficiente, continua só fazendo aquilo. Se as suas duas narinas estão funcionando, você pode fazer o Nat Shodhana, tá? E a gente, a princípio, vai começar pelo lado esquerdo, porque a gente quer uma indicação para o nosso sistema, que a nossa prática é para suavizar o metabolismo e deixar ele mais anabólico.
pelo lado direito, a gente dá uma informação para acelerar o metabolismo e deixar ele mais catabólico. Tá? Mas, por enquanto, isso é só uma informação geral. A gente está dando a orientação para o nosso sistema de ser CAFA, de ter reserva de força, de ter imunidade. Tá? E como é que você vai fazer isso? De preferência antes de dormir. Você vai ver que você vai dormir bem rápido, mas assim, 1 segundinho de Nadi Shodhana já muda um pouco a chave de como o nosso sistema vai ficar as próximas horas. Se for o caso, a gente vai conseguir aos poucos ir aumentando isso para 5 a 10 minutos, que é quando ele realmente passa a ter um efeito terapêutico. A ideia é quando você relaxa e sente que está tudo muito bem, ele está começando a fazer o efeito que ele é para fazer. Se você parar nessa hora, é como se você tivesse programado teu dia para ir para a praia, chegou na praia, pisou na praia, aí fala assim, agora vamos voltar para casa. Tá? Então, deixa ele ter esse efeito de bem-estar um tempo, porque é isso que vai manter ele bem firme. Durante o dia, você vai poder fazer ele em formas assim compactas, só anúncios de Nadi Shodhana. E aí você faz 1, 2 minutinhos, assim, deu no elevador e tal, mas assim, não precisa necessariamente usar sempre a mão, porque isso socialmente não vai ser um negócio tão simples. Mas você estiver trabalhando, estiver fazendo uma atividade que você consegue manter o foco na tua respiração, fica respirando dessa maneira. A tua consciência ali já está fazendo o teu sistema energético funcionar de uma maneira mais estabilizada e dessa forma mais organizada. Tá? Então o ideal é 2 a 3 minutinhos ali antes da hora do almoço, 2 a 3 minutinhos no final da tarde, tipo um horário de 5, 6 horas, e uns 5 a 10 minutos antes de dormir. Isso é mais eficiente do que qualquer coisa no mundo para harmonizar a Vata. E se você tomar como uma coisa, uma experiência de um mês e ficar fazendo, você vai sentir uma diferença na tua concentração, ansiedade, intestino funcionar direito, ter a sensação de que descansou depois de dormir, ter mais foco, tudo de bom. Tá? Isso daí é a panaceia ayurvédica para toda a sua vida saudável. Ok? Então tá bom. Isso aí. Boa prática, porque isso vai te fazer muito bem. Qualquer pessoa, na verdade. Interfere por onde você começa? Você começa pra gente, pra mim, se eu quiser acalmar, eu começo pela esquerda. Isso. Mas assim, no geral, o sistema da gente está muito mais com excesso de estímulo do que com falta de estímulo na nossa vida urbana aqui, alucinada. Então, no geral, pode começar pela esquerda, tá bom? E pode mostrar para outras pessoas também, porque isso é completamente seguro. Eu já fiz isso mais ou menos na yoga, mas ele nunca explicou os fundamentos. Isso daí é uma das técnicas do yoga mais conhecidas. Às vezes as pessoas fazem assim, às vezes as pessoas fazem assim. Tem vários formatos de fazer. A grande vantagem desse daqui é que isso gera dentro do seu campo bioelétrico uma informação da sua mente se voltar para dentro, que é uma coisa que a gente quer nesse momento. Tá? Então também é chamado de anuloma viloma, tem vários nomes, e aqui a gente está fazendo sem retenção a princípio, porque a gente só está querendo fazer que o fluxo dos canais esteja harmonioso, sem potencializar um efeito ainda. Por enquanto, no primeiro momento está bom. Da gente prender a respiração. Só que quando você prende a respiração e teu corpo está com muita toxina, você pega a toxina e fica jogando no ventilador. Então espalha para tudo quanto é canto. A gente, para fazer retenção, precisa estar com um sistema um pouco mais limpo, para que isso seja de fato saudável. Tá? Então, no princípio, só esse sistema assim está permitindo o teu corpo harmonizar o vata, que é o que a gente quer. Isso não é feito como um pranayama, no sentido de aumentar a vitalidade, mas é feito no sentido terapêutico de melhorar a coordenação do teu sistema. Botar a tua hipófise pineal e a galera para funcionar de uma maneira mais regulada. Ok? Uhum. Muito bem.